vez em torno dos ensinamentos do nosso mestre querido. O Evangelho, meus amigos, é o maior medicamento, o melhor medicamento, o mais eficiente medicamento que existe na Terra. Ele nos acalma, nos acerena, nos incentiva, nos consola. Que alegria, então, podermos estar reunidos mais uma vez em torno dos ensinamentos de Jesus. Que as nossas energias nesse momento, amigos, sejam de alegria e de muita gratidão, muita gratidão. E assim, envolvidos por essas energias tão suaves e ao mesmo tempo tão poderosas, vamos fechar os nossos olhos e vamos unir os nossos corações, que parecem estar distantes uns dos outros, mas não estão, estão bem pertinho nesse momento. E vamos fazer a nossa prece. Mestre amigo, nos reunimos nesta noite mais uma vez, Senhor, em torno dos teus ensinamentos luminosos. Ensinamentos que nos consolam nas horas difíceis, que nos estimulam, que nos alegram. Amigo Jesus, abençoa essa nossa singela reunião. Agradecemos imensamente, Senhor, essa oportunidade, nestes dias tão difíceis, pelos quais passa o nosso planeta, estar unidos em torno do Teu Evangelho, Senhor, é para nós um oásis de águas puras e cristalinas. Obrigada, Jesus, por nos proporcionar estarmos contigo essa noite. Podemos receber o Teu amor, o Teu doce olhar, as Tuas vibrações tão serenas, através desses amigos espirituais tão generosos que nos envolvem nesse momento. Amigos espirituais, a nossa gratidão, queridos amigos, por essa oportunidade bendita. Estejam próximos, cada vez mais próximos, nos envolvam, amigos, para que possamos sentir o ensinamento tão desafiador, mas tão redentor desta noite. Gratidão imensa, mestre amigo. Gratidão imensa a essa equipe espiritual que nesse momento nos envolve. Obrigada, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Amigos, nós estamos estudando desde ontem o capítulo 12, que é Amai os vossos inimigos, e nós vamos estudar hoje os itens 5 e 6, cujo nome é Os Inimigos Desencarnados. Antes da gente ler o nosso texto de hoje, queria fazer com vocês duas considerações. Pensei muito sobre isso e achei que deveria dividir com vocês. Esse capítulo é um capítulo bastante desafiador, por isso acho importante a gente fazer essas considerações. Amigos, tudo que Jesus nos trouxe, tudo que está no Evangelho, é possível para nós agora. Nada que Jesus nos trouxe é impossível de ser feito por nós. Nada. Muitas vezes, não sei se vocês já aconteceu isso com vocês, mas comigo muitas vezes eu já disse assim: isso é muito difícil, isto é para Jesus, não é para mim. Não sei se vocês já falaram isso alguma vez. Amigos, isto não é para Jesus. Jesus é o Espírito luminoso. Jesus é o Mestre, é o amor. Para ele são outras coisas que nós nem imaginamos o que seria para um Espírito puríssimo como o do nosso Mestre. O que está no Evangelho, Jesus deixou para espíritos como nós, espíritos que estão aprendendo.
Então, tudo que está aqui no Evangelho, nós podemos fazer. Então, esse capítulo ele é desafiador, mas nós podemos fazer. Não vamos fazer do dia para a noite, mas vamos fazer, podemos. Então, assim, precisamos começar a conversar sobre isso, sabendo que nós podemos, né? O amor ao inimigo é o grau máximo de perfeição para o nosso planeta. Amar o inimigo é a máxima perfeição que o planeta Terra, desse momento, comporta. Então, é algo que exige de nós esforço, dedicação, reflexão, mas nós podemos. Então, vamos começar o nosso estudo tendo certeza que nós podemos. Que nós podemos. Podemos cair algumas vezes, sentir-nos entristecidos, desanimados, mas vamos levantar, porque nós podemos amar o nosso inimigo. Nós podemos já. Então, vamos nos envolver dessa energia. Nós podemos fazer isso. Uma outra coisa que eu acho importante antes do texto é a gente lembrar que o nosso inimigo. Será que eu preciso dizer aqui o que é um inimigo, né, gente? O inimigo é o nosso opositor, é aquele que nos quer mal. Ou às vezes é aquele que nem nos quer mal, mas que só de olhar para ele, a gente se arrepia inteiro. Ou é aquele que a gente fala, ele entende B. É aquele que a gente pode fazer de tudo e ele não compreenderá. É muito desafiador, muito desafiador. Todo mundo sabe o que sente na presença de um inimigo, mesmo que seja um inimigo querido. Porque onde estão esses nossos inimigos? Nós já estudamos outro dia. A misericórdia de Deus colocou os nossos antigos cúmplices, aqueles a quem nós viciamos, aquele que nós fizemos o mal, aqueles que nós matamos, traímos, colocou do nosso lado para que a gente escreva uma nova história. Isso tudo nós já conversamos da outra vez. Esses inimigos são os nossos inimigos encarnados. Mas não existem só inimigos encarnados. Aqueles que estão na nossa casa, que nós já conversamos que a gente precisa reconciliar o mais rápido com eles. Nós temos também os inimigos desencarnados. E é disso que nós vamos tratar hoje. O nosso assunto hoje vai ser inimigos desencarnados. Eu vou ler o texto todo e depois nós vamos conversar um pouco, tá bom? Então vamos lá. Os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea, e que da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo, e que este pode persegui-lo com o seu ódio mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação que pode prosseguir de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Ele dá, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, bem como a máxima do Cristo, amai aos vossos inimigos. Um coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá pelo menos nenhum pretexto a represálias, e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. Com mau procedimento ele se irrita, e é então que serve de instrumento a justiça de Deus,
para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para os inimigos encarnados, igualmente os devemos ter para os que estão desencarnados. Antigamente, ofereciam-se sacrifícios sangrentos para apaziguar os deuses infernais, que nada mais eram do que os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que as almas de homens perversos, que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício dos maus sentimentos, ou seja, pela caridade. E que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de induzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima "amai aos vossos inimigos" não fica circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Aqui nesse texto, gente, tem informações super importantes, né? Uma delas é a que assim: a morte só nos livra da presença física do nosso inimigo. Porque a gente poderia pensar assim: morreu, acabou a inimizade. Nós sabemos que aqui na Terra nós deixamos tudo que é material, né? Inclusive o nosso corpo. Deixamos tudo aqui na Terra. Mas aquilo que nós sentimos, aquilo que nós construímos mentalmente, nós levamos. Nós já sabemos disso. Isso vai tudo marcadinho no nosso perispírito. Então, se nós temos um inimigo e ele desencarna, e ele tem ódio da gente, ele vai levar esse ódio além do túmulo. Além do túmulo. Vai ter para conosco desejos de vingança. Ele vai continuar sendo nosso inimigo. A morte não vai nos livrar. Isso é algo muito importante da gente pensar. Só que agora ele tem mais vantagens. Porque nós estamos presos no corpo físico. Ele está livre. Nos conhece. E pode nos alcançar. Então, isso é a primeira coisa que esse texto traz. E que a gente deve refletir sobre isso. A segunda coisa que ele traz é que nós temos mais motivos para sermos indulgentes, para aprendermos a perdoar. Então, o primeiro é esse: o inimigo vai continuar nosso inimigo para sempre. Nós sabemos disso porque nós sabemos que a morte não existe e que a gente leva aquilo que a gente sente. O segundo motivo é porque a maldade, gente, ela não é um estado permanente do homem. Aquele que é mau, um dia ele vai ser bom. Um dia ele vai aprender. A maldade provisória. Um dia esse espírito será bom. E nós podemos ajudar esse espírito a ser melhor. Se nós oferecermos sempre a nossa compreensão, o nosso amor, a nossa estima. Vocês vejam bem que aqui no texto fala um pouco disso, dizendo: não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Mesmo a contragosto. Eu estava lendo um livro, Lindos Casos de Chico Xavier, e tem o capítulo número 166, que ele conta um caso, é de um espírito encarnado, mas serve para o desencarnado também. Eu achei importante a gente trazer,
para demonstrar que uma boa ação, fazer o bem, sempre ajuda. E nesse caso também nós vamos ver a importância da prece, a importância de nós pedirmos a Jesus para nos ajudar em relação aos nossos inimigos desencarnados, que é o nosso assunto de hoje. Para os encarnados também, claro. Então, o caso é assim. Uma pessoa levou na reunião essa história. Ele tinha um amigo, ele tinha um vizinho, briguento, super antissocial. Nada podia fazer com que esse vizinho fosse mais simpático ou gostasse dessa pessoa que relatou o caso. Vejam bem, vou ler como está escrito aqui. Tudo fizera para transformar o inimigo de outras vidas em amigo e irmão da hora presente. Mas não conseguia. Fez de tudo, mas não conseguia. Diante disso, pediu ao amigo celeste uma inspiração, um meio para se aproximar do adversário. Olha que importante. Pediu ao amigo celeste uma maneira de se aproximar desse inimigo. E Jesus o atendeu. Como que Jesus o atendeu? Esse vizinho, que era muito bravo, muito irritadíssimo, não queria conversa com ninguém, ele tinha 2 filhos que precisavam de aulas particulares, porque eles não conseguiram, ficaram de recuperação. E esse senhor, que narra a história, era um professor. Então, ele pediu para a mulher dele falar com a mulher do vizinho se ele podia dar aulas, e o vizinho aceitou. Ele deu as aulas com atenção, com carinho, para os filhos deste inimigo. Os meninos passaram. E a situação se resolveu. Assim, de forma fácil, porque foi inspirado pelos bons espíritos, esses inimigos se uniram, desobstruindo o caminho das suas provas. Então, aqui, gente, aparece o valor da prece e o valor do bem, para nós tratarmos de inimigos encarnados e desencarnados também. Será que nós nos lembramos de fazer preces pelos nossos inimigos? Por aqueles que nos perturbam? Será que nós nos lembramos de pedir a Jesus que nos ajude? Será que nós lembramos? Uma reflexão importante. Porque normalmente o que a gente quer, nós vamos ver como que os inimigos desencarnados atuam sobre nós. A gente quer a mesma coisa que a gente quer com o inimigo encarnado. A gente quer que tire, leve, que aconteça um milagre. Mas é ação nossa, com os desencarnados também. Então, o valor da prece, pedir a Jesus, né? Bom, se a gente for voltar um pouquinho no texto, a gente viu que tem 2 motivos. Um é que a maldade não é permanente, que o homem mau vai ser bom e que nós podemos ajudá-lo a ser bom através da nossa boa vontade, através das nossas preces, através das nossas ações. E a outra é que os inimigos desencarnados, eles atuam sobre o nosso pensamento. O inimigo desencarnado aproveita que aquele a quem quer mal esteja encerrado no corpo e por isso menos livre para nos atingir. O texto aqui nos diz que os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações. Então, o inimigo desencarnado desencarnou com ódio da gente.
desejos de vingança, ele vai chegar até nós. Vai chegar até nós através das obsessões e das subjugações, que é um grau mais severo da obsessão, onde a vontade do obsedado está praticamente inexistente, aliás, está inexistente. E a pessoa fica totalmente à mercê do espírito. Nós sabemos, né, gente, que a obsessão é a ação persistente que um espírito exerce sobre um indivíduo. O livro dos médiuns tem um capítulo inteirinho sobre obsessão, que é interessante a gente ler. Mas a gente sabe que existe desde obsessões leves até as subjugações, que são graves, que o espírito toma conta daquele espírito encarnado, que são muito graves, que antigamente chamavam-se possessões. Né? Mas será que todas as vezes que tem uma obsessão é um inimigo do passado que nos alcança? Pensem aí. Será que é? Toda obsessão é um inimigo do passado que nos alcançou? Não, gente, nem sempre. Existem espíritos que são maus, que fazem o mal pelo mal. São infelizes e querem ver outras pessoas infelizes. E eles nos alcançam também. Mas porque nós abrimos brechas. Depois a gente vai ler uma mensagem, trechinho da mensagem de Emmanuel, ele explica quais são essas brechas que a gente abre, né? Então, nenhum espírito se aproxima de nós e vai nos obsediar se nós não abrirmos um espaço para isso. Isso é algo importante também, porque a gente tem que cuidar do nosso pensamento, cuidar dos nossos sentimentos, né? Temos que estar sempre muito vigilantes. Nós sabemos também, gente, que as obsessões, elas podem se manifestar de várias formas, né? Desde uma irritabilidade, ansiedade, depressão, alguns vícios, né? Mas tem casos graves que podem chegar à loucura e podem chegar ao suicídio. Vocês assistiram o filme do Divaldo? Um filme maravilhoso. Vocês sabem que Divaldo tinha um obsessor, a quem ele chamou Máscara de Ferro, que era um inimigo dele do passado, gente. Era um espírito que há muitos e muitos séculos ele conduziu ao suicídio. E esse espírito, desde que ele era menino, se aproximou dele. Apareceu várias vezes, muitas vezes. Causou muitos transtornos na vida dele. Desde a infância. Desde a infância. Mas ele sempre foi com esse espírito paciente, amoroso. Tem uma cena no filme que eu não sei se vocês se lembram, que o espírito tem tamanha atuação sobre ele que o conduz para o mar. Quase que ele desencarna, quase que ele se afoga. Ele pedia a Jesus que ajudasse ele a amar esse espírito. A gente não vê em nenhum momento ele manifestar ódio. Pede tanto que recebe a mãe desse espírito como uma criança pequena a quem ele vai cuidar e amar. E ele fala para o espírito: eu vou amar essa criança e vou amar você também. Então, isso demonstrando para a gente que não tem outro jeito de tratar a obsessão, gente. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente pode, é claro que existem trabalhos sérios que ajudam o espírito a compreender, mas tem uma parte que é nossa. Então, nós precisamos fazer essa parte. Nós precisamos. Ele fala aqui no texto também, gente, que antigamente ofereciam-se sacrifícios sangrentos para apaziguar os deuses infernais, que eram os maus espíritos que obsediavam as pessoas. Mas que a maneira para apaziguá-los é pelo sacrifício dos maus sentimentos.
pela caridade. Basta a gente ver como o Divaldo fez com o seu obsessor. Aceitou, compreendeu, amparou, ajudou, deu bons exemplos, né? Então, gente, o tratamento para qualquer obsessão é sempre fazer o bem, fazer a caridade. Porque muitas vezes, é claro que tem casos em que o espírito está totalmente tomado pelo inimigo desencarnado, pelo obsessor, e o tratamento é bastante sério, exige sessões e sessões de desobsessão para esclarecer esse espírito. Mas, assim que isso comece a ceder, há uma parte muito importante que o próprio obsedado tem que fazer. Não tem jeito. É uma responsabilidade nossa. Tem um tratamento, gente, também, que é o melhor tratamento que existe, que é o tratamento preventivo. Como é que a gente pode evitar de ter inimigo desencarnado? E se a gente tiver, o que a gente pode fazer, né, para não ter? Tratamento preventivo é sempre melhor, gente. Jesus já ensinou para a gente, reconcilia agora com o teu inimigo. Não carrega isso para depois. O obsessor de amanhã é o inimigo de hoje. Olhemos ao nosso redor, então, e vamos perceber, né? Nós já conversamos bastante sobre isso há umas 2 semanas atrás. Reconciliar com o nosso inimigo. Tem uma mensagem que chama Em Torno da Obsessão, está no livro Estude e Viva, que Emmanuel nos ensina também uma maneira de nos protegermos contra esses inimigos. Porque por que será que o inimigo nos acha? Como será que ele nos acha? Ou como será que esses espíritos, que não são nem nossos inimigos, mas que são espíritos maus, que querem o mal por querer, aonde que eles se ligam? Como será que eles se ligam? Porque se a gente souber isso, a gente não deixa a porta aberta, não é? Ele fala assim, ó, todos nos referimos ao perigo dos agentes do mal que nos ameaçam. No entanto, os agentes do mal apenas dominam onde lhes favorecemos as intromissões. E a intromissão deles, via de regra, se verifica principiando pela imprudência das brechas. Olha só, gente, imprudência das brechas. Então, a ação é pela nossa imprudência. Nós deixamos brechas. Que brechas seriam essas? Ele fala. Fala assim, lista as brechas. Queixas. Tem algum queixoso aqui que se queixa de tudo? Do frio, do calor, da quarentena. Queixas. Queixas diminuem a nossa vibração, abrem brechas. Azedume, mau humor, abrem brechas. Discussões inúteis, por coisas que a gente poderia calar, por coisas que a gente poderia compreender, diminui a nossa vibração, abrem brecha para os inimigos desencarnados. Crises de angústia. Angústia a gente não sabe às vezes nem porquê. Abrem brechas porque deixam a nossa vibração frágil e ficamos à mercê desses inimigos. Comentários deprimentes. A gente pensa que não tem problema nenhum, né? Fazer comentários deprimentes, a maledicência, abrem brechas, aproximam de nós esses espíritos inimigos desencarnados. Irritação. Tem alguém muito irritado aqui? Alguém que se irrita com tudo?
precisamos cuidar disso, porque a irritação também abre brecha. E tudo isso nos leva à enfermidade, à delinquência, à perturbação e muitas vezes à morte prematura. A gente acaba abreviando o nosso período aqui na Terra. E tem uma coisa, gente, que pode parecer, essas coisas são coisas do dia a dia, vocês estão percebendo? Não são grandes, enormes coisas que a gente tem que fazer. É a observação do nosso pensamento, cuidar do nosso pensamento e das nossas emoções. Não dá para fazer isso se não for perto de Jesus, viu, gente? Sem Jesus não dá para fazer. Sem o Evangelho não dá para fazer. Porque tem uma coisa que Emmanuel fala aqui que eu fiquei pensando muito. Olha, vê se vocês concordam ou não, se impressionam como eu me impressionei. O desastre grande, quase sempre, é a soma de descuidos pequenos. São pequenos descuidos do dia a dia que possibilitam as obsessões. Estejamos convencidos de que nos processos de obsessão acontece assim também. Desse jeito. Então, amigos, nós precisamos estar muito vigilantes. Nós sabemos que os inimigos encarnados existem. Nós não somos vítimas deles, porque são antigos companheiros, antigos comparsas, que chegam até nós com desejo de vingança. Então, reconciliar com o inimigo de hoje é evitar isso para amanhã. E se isso já nos atingiu, cuidarmos muito do nosso pensamento, fazermos muitas preces, muitas, para esses inimigos, pedir muito a Jesus que nos ajude nesses momentos. Existem no Evangelho preces muito importantes para a gente fazer. Porque, gente, às vezes é tão difícil a gente fazer prece por um inimigo, seja ele encarnado ou desencarnado, não é? Então, tem a prece 46, 47, que é prece para os inimigos e para os que nos querem mal, mas tem uma prece específica, que é 67 e 68, que é por um inimigo que morreu. Vale a pena a gente ler e fazer. E tem uma outra prece que é pelos obsedados, que é a 81 e a 82, que são muito importantes também. O importante, gente, é a gente não desanimar. Não desanimar. Persistir. Recebi de uma amiga muito querida ontem uma mensagem de Joana de Ângeles, chamada Dor, Tentação e Perseverança. Chegou numa hora muito certa para mim, porque eu tive ontem episódios muito difíceis. Eu sou um espírito perseverante, mas ontem me senti tão abalada, sabe? Então, essa mensagem, acho que ela foi muito inspirada quando ela me mandou e acho que vai nos ajudar hoje também. A mensagem é assim, ó. Jesus ensinou-nos como enfrentar os embaixadores da treva, revidando a tentação com o amor e a paz íntima. Assegura-te, contudo, de que dessa luta contínua e que te doem as fibras da alma, o Pai retira o lado bom a teu benefício, se permaneceres humilde e confiante. Porque doer, dói, é difícil. Enfrentar os inimigos, transformar os nossos sentimentos com os inimigos, sejam eles encarnados ou desencarnados, nos traz momentos de dores a todos nós. Mas olha que coisa mais bonita que é dita aqui. O Pai retira disso o lado bom, a teu benefício,
se permanecer desumilde e confiante. Olha só essa mensagem agora. Insiste no bem sem cessar, sem desar, sem receio. O Senhor conhece o teu esforço. Persevera, pois. Então, uma coisa muito animadora para todos nós. Nós precisamos perseverar. É um grande desafio para todos nós. Mas como eu comecei dizendo, Jesus não trouxe para a Terra nada que não pudesse ser feito aqui. Então, vamos pensar sobre tudo isso. Vamos pensar sobre tudo isso. Vamos cuidar do nosso pensamento. E vamos ter certeza que o Senhor conhece o nosso esforço. E que Ele tira disso o lado bom, em nosso benefício. Amigos, era isso que eu tinha pensado, isso que eu tinha refletido sobre esse tema, que é um tema difícil. Quem de nós já não se sentiu obsediado? É um tema difícil. Lembremos isso, nós precisamos oferecer o nosso melhor. Não adianta a gente ficar com raiva, não adianta a gente ficar se sentindo como vítima. Porque a posição de vítima é uma posição muito fácil. A gente diz, eu estou obsediado, eu sou vítima. Não, gente, a gente sabe que não é assim. Vamos ver o que esses amigos estão. Que linda, boa noite, tia Cris. Oh, meu Deus. Boa noite, querida, que saudades. Boa noite, William, saudades. Solange também, boa noite para todos esses amigos queridos. Renata, amigas de todos. Boa noite, amigos, boa noite para todos. Arnaldo faz aqui um comentário, vamos ver. O ódio que nutrimos pelo inimigo provoca nele um sentimento de igual intensidade contra nós, constituindo-se instrumento de que Deus se utiliza para esclarecer aquele que não perdoou. Devemos nos reconciliar o mais cedo possível com o nosso adversário, para que as discórdias não se perpetuem em existências futuras. Então, gente, é o que a gente estava falando. Reconciliar com o inimigo hoje evita muita dor para a gente lá para frente. E evita muita dor nessa vida também, porque a inimizade pesa, dói, machuca. Não é? E assim, o ódio alimenta o ódio. O amor acalma o ódio, acalma o rancor. Se nós não podemos amar ainda, tenhamos pelo menos benevolência. Amiga Laura, querida, boa noite. Obrigada pelas reflexões. Vera, reconcilia-te sem demora com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Verdade, Vera. Temos que pensar muito nisso. Porque não há nenhuma infração que a gente cometa contra a lei de Deus que não precise ser reparada. E ela será reparada. Enquanto ela não for reparada, nós sofreremos com isso. Vamos fazer rápido, então. Oi, Cris, boa noite. Amiga, oi, amiga. Cadê você? Tudo bem com você? Sim, amiga, tudo bem. Que bom. Cris, é o seguinte, eu fiquei pensando, inclusive nesse texto aí que a Vera acabou de trazer de volta para nós, de Mateus, essa entrega ao juiz, né? Essa entrega ao juiz, o juiz é a nossa própria consciência, né? Então, quando a gente cultiva uma inimizade, quando a gente não consegue perdoar, nós estamos fora da lei, né? Transgredindo a lei de amor, justiça e caridade. E isso nos faz cultivar um estado de espírito muito difícil, que é o estado de culpa. E por isso é que nós, em estado de culpa, nos fragilizamos diante da nossa própria consciência
e abrimos brecha para que o inimigo tenha acesso sobre nós. Então, é importante que a gente pense nos conselhos de Jesus, né? Como você colocou muito bem aí, como conselhos para que nós estejamos alinhados com a lei de Deus, que é uma lei de justiça, amor e caridade, não é? Isso mesmo. Quando nós, mesmo quando nós somos os ofendidos daquela hora, você bem colocou, por que que alguns espíritos têm esse poder sobre nós, têm essa insistente cobrança sobre nós, muitas vezes mesmo, é referência do passado, sim, né? E essa referência pode já ter sido transformada por nós, mas não por ele ainda. Por Ele isso. ainda nos vê com esse olhar do passado, e como nós muitas vezes também não nos perdoamos, porque quando nós ficamos tão suscetíveis a ele, essa referência também vibra em nós, nós ficamos completamente acessíveis a essa atuação e acabamos dando manutenção a esse estado de coisas que não faz bem nem para nós, nem para o nosso suposto inimigo, não é isso? Isso mesmo, Gi. Isso mesmo. Obrigada, amiga, pela contribuição. Nós precisamos estar muito atentos mesmo, né? E essa questão da culpa, nós precisamos pensar muito bem, porque é uma coisa que nos pega bastante, né? O amigo Valtensi fala aqui, ó, no livro dos médios, do capítulo da obsessão. Tem um capítulo inteirinho de obsessão, gente, que fala todos os tipos, tudo, fala tudo. Pode ir lá pesquisar. Mais alguém? Divaldo Franco, Marlene Nobre, Chico Xavier, tem vários livros sobre o tema. Muitos, né, amigo? Tudo bem, amigos? Animados? Então vamos lá. Vamos passar por um outro momento especial para nós. Fechemos os nossos olhos, acalmando os nossos pensamentos mais uma vez, procurando nos ligar a essa equipe espiritual tão amorosa, para que possamos nesse momento receber o nosso passe, essas energias benditas que vêm do mais alto, tão necessárias para nós. Calmemos mais e mais os nossos corações, amigos. Queridos amigos espirituais, pedimos que nesse momento se aproximem mais e mais de nós, oferecendo a cada um de nós aquilo que necessitamos nesse momento. Pedimos também que a nossa água possa ser fluidificada. E agradecemos profundamente tanto carinho e tanta atenção. E nesse momento, realizamos um exercício de caridade, oferecendo as nossas melhores vibrações para que os amigos espirituais responsáveis por isso possam multiplicá-las infinitamente e possam endereçá-las a todos os locais, a todas as pessoas a quem nomearemos. Amigos queridos, que nesse momento possamos recolher de nós as vibrações da serenidade, da esperança, da fé e da coragem, e possamos endereçá-las a todos aqueles que sofrem. Possamos endereçar aos nossos familiares, aos nossos amigos. Que essas vibrações possam chegar aos nossos inimigos também, encarnados ou desencarnados.
aqueles que lesamos, que maltratamos, que possam receber as nossas vibrações de serenidade, de paz nesse momento. Vibremos intensamente pelo nosso planeta, amigos. Vibremos pela regeneração do nosso planeta, pois que a Terra regenerada já desponta no horizonte. Vibremos intensamente. Vibremos por todos aqueles que estão partindo para o mundo espiritual, vitimados pela Covid, que as equipes espirituais os recebam, os acerenem, e que os familiares possam igualmente receber amparo e proteção. E vibremos pelas equipes de encarnados que tratam dessa doença e pelos desencarnados também. Vibremos pelos nossos lares, amigos. E finalmente vibremos por cada um de nós, por nós mesmos. Que sejamos fortes, corajosos, conscientes desse momento. Possamos fazer o nosso melhor. Que possamos estar ligados firmemente a Jesus. Que vigiemos o nosso pensamento. Que não nos permitamos brechas e deslizes, porque não é mais hora de brechas e deslizes para nós. E assim, fortalecidos por esses momentos em que estamos juntos, e junto à vibração do nosso Mestre Jesus, unamos os nossos corações numa prece de muito agradecimento. Mestre amigo, obrigada por esses momentos, Senhor. Esses momentos em torno do Teu Evangelho, neste momento tão diferente pelo qual passamos, em que estamos isolados em nossas casas, aprendendo a conviver com os nossos familiares, aprendendo a nos reconciliar com esses inimigos queridos que estão debaixo do nosso teto. Esses momentos em torno do Teu Evangelho, Senhor, são para nós o melhor medicamento. Obrigada, Jesus, por estar conosco. Obrigada, amigos espirituais, pelo carinho, pela dedicação e pelo amparo. Pedimos que continuem conosco, nos amparando e nos protegendo. Que assim seja. Graças a Deus. Amigos, eu vos agradeço imensamente essa oportunidade, viu? Que nós possamos ser fortes, corajosos. Estarmos sempre juntos com Jesus. Mantermos o nosso pensamento, a nossa vibração elevada. Cultivando em nosso dia momentos de prece, momentos de silêncio, momentos de reflexão. Obrigada, amigos. Que Deus nos ampare. Muito obrigada pela oportunidade. Para mim foi muito importante. Muito obrigada. Boa noite.